Olá, este é o Mais 365, um percurso diário com a Bíblia onde caminhamos pela história da salvação e deixamos que ela dê sentido à nossa própria história. Durante 365 dias, do Gênesis ao Apocalipse, com a tradução da Difusora Bíblica, descobrimos que Deus continua a agir no tempo e na vida concreta de cada um. Eu sou o Francisco e este podcast nasce das equipas de jovens de Nossa Senhora. Lemos a Bíblia inteira um dia de cada vez, sempre sob o olhar de Maria. Hoje é o dia 207, estamos no período do exílio e vamos ouvir Isaías 34 a 36, Baruque 13 e 4, Provérbios 11, 21 a 24. Isaías 34. Aproximai-vos, nações, e ouvi. Povos, estai atentos. Ouça a terra e tudo o que ela contém, o mundo inteiro e tudo o que ele produz. Porque o Senhor está irado contra todas as nações, enfurecido contra todos os seus exércitos. Destina-os ao anátema, entrega-os ao extermínio. Os seus mortos ficam sem sepultura, e os seus cadáveres exalam mau cheiro, os montes são banhados no sangue deles. O exército das estrelas desfalece, os céus enrolam-se como um pergaminho, os seus exércitos extinguem-se e caem como folhas mortas de vinha ou de figueira. Porque a espada do Senhor aparece nos céus cheia de sangue, vede como se precipita sobre Edom, sobre o povo que ele destinou ao extermínio. A espada do Senhor está cheia de sangue, impregnada de gordura, como do sangue dos cordeiros e dos bodes, como a gordura das entranhas dos cordeiros. É que o Senhor faz carnificina em Bosra, grande matança na terra de Edom. Caem juntos os búfalos com os touros e novilhos. A sua terra embriaga-se de sangue e o chão está coberto de gordura, porque é o dia da vingança do Senhor, ano de desforra para a causa de Sião. As torrentes de Edom converter-se-ão em pez e o seu chão em enxofre. A sua terra tornar-se-á pez ardente que não se apaga nem de dia nem de noite, como fumo a subir continuamente. Edom ficará desolada para sempre, de geração em geração ninguém passará por ela. Apoderam-se dela as gralhas e os ouriços, e habitam-na a coruja e o corvo. O Senhor estende sobre ela a corda da destruição e o fio de prumo da desolação. Não fica lá ninguém para se poder considerar um reino, e todos os seus príncipes desaparecerão. Os espinhos crescem nos seus palácios, as ortigas e os cardos nas suas fortalezas. Converte-se em covil de chacais e em morada para as crias das avestruzes. Nela se reúnem hienas e gatos bravos, e os bodes chamarão uns pelos outros. Até o fantasma Lilith ali habita e encontra o seu repouso. A serpente faz ali o ninho e põe os ovos, choca-os e saem os filhos. É lá também que se reúnem os abutres e se acasalam. Investigai no livro do Senhor e vereis que nenhuma destas coisas lá faltará, porque foi o Senhor quem as mandou, o seu Espírito quem as juntou. Foi ele quem lhes designou a sua porção, foi a sua mão que lhes mediu a terra com um cordel. Eles a possuirão para sempre, e de geração em geração habitarão nela. Isaías 35. O deserto e a terra árida vão alegrar-se. A estepe exultará e dará flores belas como narcisos. Vai cobrir-se de flores e transbordar de júbilo e de alegria. Tem a glória do Líbano, a formosura do Monte Carmelo e da planície de Saron. Verão a glória do Senhor e o esplendor do nosso Deus. Fortalecei as mãos débeis, robustecei os joelhos vacilantes. Dizei aos que têm o coração indeciso: tomai ânimo, não temais. Eis o vosso Deus que vem para vos vingar. Deus vem em pessoa retribuir-vos e salvar-vos. Então se abrirão os olhos do cego, os ouvidos do surdo ficarão a ouvir. O coxo saltará como um veado, e a língua do mudo dará gritos de alegria. Porque as águas jorraram no deserto, e as torrentes na estepe. A terra queimada mudar-se-á em lago, e as fontes brotarão da terra seca. No covil onde repousavam os chacais, crescerão canas e juncos. Haverá ali uma estrada e um caminho que se chamará Via Sagrada. Nenhum impuro passará por ele. É para aqueles que por ele devem andar, e os menos espertos não se perderão. Ali não haverá leões, e nenhum animal feroz por ali passará.
apenas passarão os remidos. Os que o Senhor libertar é que passarão por ela. Chegarão a Sião entre cânticos de júbilo, com a alegria estampada nos seus rostos, transbordando de gozo e de alegria. Nos seus corações não haverá mais tristeza nem aflição. Isaías 36. No 14º ano do reinado de Ezequias, Senaqueribe, rei da Assíria, atacou as cidades fortificadas de Judá e apoderou-se delas. Desde Laquis, o rei dos assírios enviou o copeiro-mor a Jerusalém contra o rei Ezequias com um poderoso contingente de tropas. O copeiro-mor tomou posição ao pé do canal da piscina superior, na calçada que leva ao campo do lavadouro. Eliaquim, filho de Hilquias, chefe do palácio real, foi ter com ele, acompanhado do secretário Shebná e do chanceler Joá, filho de Asaf. O copeiro-mor disse-lhes: Dizei a Ezequias: assim fala o grande rei, o rei da Assíria. De onde te vem essa tua confiança? Tu pensas que a estratégia e a valentia militares são palavras vãs? Em quem confias para te revoltares contra mim? Confias no Egito, que não passa de uma cana rachada? Se alguém confiar nela, espeta-se-lhe na mão e dá cabo dela. Assim é o faraó para os que confiam nele. Se me respondes: é no Senhor nosso Deus que nós confiamos, porventura não é esse aquele mesmo Deus de quem Ezequias mandou destruir os lugares sagrados e os altares, ordenando a Judá e a Jerusalém: somente diante do altar de Jerusalém vos prostrareis? Portanto, faz um acordo com o meu soberano, o rei da Assíria, e dar-te-ei 2.000 cavalos, se é que tens cavaleiros para tantos cavalos. Como te atreves a repelir um oficial do meu soberano, mesmo que sejam dos menores, confiando no Egito para te arranjar carros e cavaleiros? Além disso, pensas que foi sem o consentimento do Senhor que invadi esta terra para a destruir? O próprio Senhor é que me disse: entra nessa terra e devasta. Então Eliaquim, Shebná e Joá disseram ao copeiro-mor: por favor, fala-nos em aramaico, porque nós entendemo-lo. Mas não nos fales em hebraico, porque os que estão sobre a muralha podem ouvir-nos. Mas o copeiro-mor respondeu-lhes: porventura é ao teu senhor e a ti que o meu soberano me encarregou de transmitir esta mensagem? Não é antes aos homens que estão sobre a muralha e que vão ser condenados como vós a comer os seus excrementos e a beber a sua urina? Então o copeiro-mor levantou-se e gritou na língua judaica: ouvi o que diz o grande rei, o rei da Assíria. Não vos deixeis enganar por Ezequias, porque ele não vos poderá livrar. E não vos leve Ezequias a confiar no Senhor, dizendo: o Senhor certamente nos livrará e esta cidade não cairá nas mãos do rei da Assíria. Não escuteis o rei Ezequias, porque eis o que diz o rei da Assíria: fazei a paz comigo, rendei-vos, e cada um de vós poderá comer o fruto da sua vinha e da sua figueira, e beber a água do seu poço, até que eu venha e vos leve para uma terra semelhante à vossa, terra de trigo e de vinho, terra de cereais e de vinhas. Não vos ilude Ezequias dizendo: o Senhor nos livrará. Porventura os deuses das outras nações livraram os seus países da mão do rei da Assíria? Onde estão os deuses de Amate e de Arpad? Onde estão os deuses de Sepharvaim? Quem livrou a Samaria do meu poder? Entre todos estes deuses, algum pode livrar o seu país da minha mão? Como é que o Senhor pode salvar Jerusalém da minha mão? Eles calaram-se e não lhe responderam nada, porque o rei lhes proibira que respondessem. Então Eliaquim, filho de Hilquias, prefeito do palácio, Shebná, o secretário, e o chanceler Joá, filho de Asaf, foram ter com Ezequias, com as vestes rasgadas, e referiram-lhe tudo o que o copeiro-mor lhes tinha dito. Baruque 3. Senhor Todo-Poderoso, Deus de Israel, uma alma angustiada e um espírito abatido clamam a ti. Escuta, Senhor, tem piedade, pois pecamos contra ti. Na verdade, tu reinas para sempre, mas nós perecemos sem remédio para sempre. Senhor Todo-Poderoso, Deus de Israel, escuta as súplicas dos filhos de Israel que já morreram e as dos filhos daqueles que pecaram contra ti. Eles não obedeceram à voz do Senhor seu Deus e nós somos perseguidos pela desgraça. Não te recordes das iniquidades dos nossos pais. Nesta hora, lembra-te apenas do teu poder e do teu nome, porque tu és o Senhor nosso Deus
e por isso nós te louvaremos, Senhor. Foi por isso que infundiste o teu temor nos nossos corações, a fim de invocarmos o teu nome e te louvarmos no nosso cativeiro, porque o nosso coração renunciou à iniquidade dos nossos pais, que pecaram contra ti. Vê, aqui estamos hoje no nosso exílio para onde nos dispersaste, para sermos objeto de desonra, de castigo e de maldição, para pagarmos os delitos dos nossos antepassados, que se afastaram do Senhor nosso Deus. Ouve, Israel, os mandamentos da vida. Medita para aprenderes a prudência. Que é isto, ó Israel? Porque estás tu em terra inimiga, envelhecendo num país estrangeiro. Contaminaste-te com os mortos, foste contado com os que descem ao Hades. Abandonaste a fonte da sabedoria. Se tivesses seguido os caminhos de Deus, habitarias numa paz eterna. Aprende onde está a prudência, a força e a inteligência, a fim de que saibas ao mesmo tempo onde se encontram a vida e a felicidade, a luz dos olhos e a paz. Quem jamais achou a sua morada e penetrou nos seus domínios? Onde estão os chefes das nações e os domadores dos animais da terra? Onde estão os que brincam com as aves do céu, que entesouram prata e ouro, cujos bens são inesgotáveis, nos quais confiam os homens? Onde estão os que lavram a prata e se preocupam que a sua obra seja insondável? Desapareceram, desceram ao Hades e outros surgiram em seu lugar. Novas gerações viram a luz e habitaram a terra, mas não conheceram o caminho da sabedoria, nem entenderam as suas veredas. Os seus filhos não a alcançaram e permaneceram longe do seu caminho. Não se ouviu falar dela em Canaã, nem se deixou ver em Temã. Nem os filhos de Agar, que procuram a ciência sobre a terra, ou os negociantes de Meran e Temã, que falam em provérbios e buscam a prudência, conheceram o caminho da sabedoria, nem se recordaram das suas veredas. Ó Israel, quão grande é o templo de Deus, quão vasta a extensão dos seus domínios. Sim, é vasta, imensa, ampla, ilimitada. Ali nasceram os famosos gigantes antigos, grandes em estatura e preparados para a guerra. O Senhor não os escolheu, nem lhes mostrou o caminho da sabedoria. Pereceram por falta de prudência, vítimas da própria estupidez. Quem subiu até ao céu a fim de se apoderar da sabedoria e a fez descer das nuvens? Quem atravessou o mar à sua procura e o comprou ao preço do ouro mais fino? Ninguém conhece os seus caminhos, ninguém descobre as suas veredas. Só aquele que tudo sabe a conhece. Descobriu-a pela sua prudência. Aquele que criou a terra para sempre, que a povoou de animais quadrúpedes, que envia a luz e ela vai, que a chama e ela tremendo lhe obedece. Às estrelas que brilham alegremente nos seus postos, ele chama-as e elas respondem: aqui estamos. E jubilosas cintilam para o seu Criador. Este é o nosso Deus, e nenhum outro a ele se compara. Encontrou o caminho que conduz à sabedoria, e ensinou a Jacó seu filho, e a Israel seu amado. Depois disto, ela apareceu sobre a terra e permaneceu entre os homens. Baruque 4. Ela é o livro dos mandamentos de Deus e a lei que permanece para sempre. Todos os que aguardam alcançarão a vida e os que abandonam morrerão. Volta para ela, Jacó, e acolhe-a. Caminha na claridade do seu esplendor. Não entregues a outros a tua glória, nem a tua dignidade a um povo estranho. Ditosos somos nós, ó Israel, porque conhecemos o que agrada a Deus. Coragem, povo meu, que trazes o nome de Israel. Fostes vendidos às nações, mas não para ser desaniquilados. Porque provocaste a ira de Deus, fostes entregues aos inimigos. Irritastes o vosso Criador oferecendo sacrifícios aos demónios e não a Deus. Esquecestes o vosso Criador, o Deus eterno, e contristaste Jerusalém que vos alimentou. Quando viu precipitar-se sobre vós o castigo de Deus, disse: escutai, nações vizinhas de Sião, Deus enviou-me um grande tormento. Vi o cativeiro dos meus filhos e filhas que o Eterno lhes infligiu. Eu tinha-os criado com alegria e despedi-os com lágrimas e tristeza. Que ninguém se regozije com a minha viuvez e o meu desamparo. Se estou deserta, é por causa dos pecados dos meus filhos, porque se afastaram da lei de Deus. Desprezaram os seus mandamentos, afastaram-se dos caminhos da lei de Deus e não seguiram pelas veredas da disciplina segundo a sua justiça.
Vinde, povos vizinhos de Sião, recordai-vos do cativeiro dos meus filhos e filhas que o Eterno lhes infligiu. Lançou contra eles um povo estranho, povo cruel, de linguagem bárbara, sem respeito pelo ancião, sem piedade para com o pequenino. Roubaram à viúva os filhos queridos, deixando-a sozinha e sem filhas. E eu, que posso fazer por vós? Somente o que vos infligiu estas desgraças vos pode libertar das mãos dos vossos inimigos. Ide, filhos meus, ide, que eu permanecerei na solidão. Tirei as minhas vestes dos dias de paz e revesti-me do saco dos suplicantes. Invocarei o Eterno por toda a minha vida. Coragem, filhos, clamai ao Senhor a fim de que vos salve da opressão e das mãos dos inimigos, pois espero do Eterno a vossa salvação. É do Santo que me virá a alegria, porque em breve o Eterno, vosso Salvador, terá misericórdia de vós. Entre lágrimas e pranto vos vi partir. Deus, porém, vos fará voltar a mim com gozo e eterna alegria. Como os povos vizinhos de Sião viram o vosso cativeiro, assim brevemente também verão Deus conceder-vos a libertação, com grande glória e esplendor do Eterno. Suportai, meus filhos, com paciência, o golpe da ira divina. Fostes perseguidos pelos vossos inimigos. Em breve, porém, vereis a sua ruína e poreis o pé sobre a sua nuca. Os meus filhos delicados andaram por ásperos caminhos, levados como rebanho roubado pelo inimigo. Coragem, meus filhos, clamai ao Senhor, porque aquele mesmo que vos provou há de lembrar-se de vós. Se um dia quisestes afastar-vos de Deus, convertei-vos agora e procurai com empenho 10 vezes maior, pois aquele que vos enviou o castigo vos trará a alegria eterna da vossa salvação. Coragem, Jerusalém, consolar-te-á aquele que te deu o nome. Malditos os que te maltratam e se congratulam com a tua ruína. Malditas as cidades em que os teus filhos foram escravos. Maldita também a que os manteve cativos. Pois assim como ela se regozijou pela tua ruína e festejou a tua queda, assim também chorará pela sua própria desolação. Aniquilarei a altivez da sua numerosa população e a sua arrogância se converterá em pranto. Um fogo vindo do Eterno atingi-la-á e será a morada dos demónios por largos anos. Olha, ó Jerusalém, para o Oriente e contempla a alegria que te vem de Deus. Olha, eis que regressam os filhos que viste partir. Chegam do Oriente e do Ocidente, congregados pela palavra do Altíssimo, repletos de alegria, dando glória a Deus. Provérbios 11, 21 a 24. Na verdade, o iníquo não ficará impune, mas a descendência dos justos será salva. Anel de ouro em focinho de porco, tal é a mulher formosa, mas insensata. O desejo dos justos é unicamente o bem, mas o ímpio apenas pode esperar a ira. Uns dão generosamente e ficam mais ricos, outros poupam demais e vivem na pobreza. Olá, daqui fala o Padre João Moita, das equipas Jovens Nossa Senhora e assistente do setor de Santarém. Antes de começarmos, uma palavra de gratidão. Se tens caminhado connosco neste podcast do Mais 365 com as equipas, dia após dia, muito obrigado pela tua fidelidade. Talvez nem sempre consigas escutar todos os episódios, talvez recuperes alguns mais tarde, talvez estejas connosco desde o início ou tenhas chegado há pouco tempo. Seja como for, é uma alegria saber que há tanta gente a deixar-se acompanhar pela palavra de Deus ao longo deste ano. Continuemos juntos, porque é o Senhor quem nos reúne e nos fala. Obrigado também a todos que ao longo deste tempo têm sido a voz de Deus aqui, seja na palavra proclamada, seja nas reflexões, na oração, que aqui também se provoca. Como sempre, convido-te a colocar na presença de Deus, porque caminhamos com Ele e caminhamos com Nossa Senhora, que nos ensina a escutar a palavra e a guardá-la no coração. As leituras de hoje apresentam-nos um contraste muito forte entre a fragilidade dos poderes humanos e a firmeza de quem confia em Deus.
nos capítulos 34 a 36 de Isaías, encontramos por um lado imagens de julgamento sobre as nações e por outro, um episódio concreto da história do povo de Deus. O profeta quer mostrar que nenhum poder humano, por maior que pareça, pode ocupar o lugar do Senhor na história. Chegamos depois ao reinado de Ezequias, um dos reis mais marcantes de Judá. Jerusalém encontra-se ameaçada pelo poderoso exército assírio. Humanamente falando, a situação parece desesperada. A Assíria era a superpotência do seu tempo. As suas vitórias militares acumulavam-se e poucos acreditariam que pudesse ser derrotada. É precisamente neste contexto que surge uma das grandes tentações da fé: medir as possibilidades de Deus pelas nossas capacidades humanas. Os enviados assírios procuram semear o medo, como escutamos. Tentam convencer o povo de que confiar no Senhor é inútil. No fundo, a estratégia não é apenas militar, é espiritual. O medo procura enfraquecer a confiança. E isto continua muito atual. Quantas vezes as vozes do medo nos dizem que não vale a pena esperar, que não vale a pena confiar, que estamos sozinhos diante dos problemas. Mas a história da salvação mostra repetidamente que Deus é capaz de abrir caminhos onde nós vemos apenas os obstáculos. As leituras de Baruque ajudam-nos a aprofundar esta certeza. No capítulo 3 encontramos uma reflexão belíssima sobre a sabedoria. O profeta pergunta onde pode ser encontrada a verdadeira sabedoria, este dom. Não está no poder, não está nas riquezas, nem no prestígio humano. A verdadeira sabedoria encontra-se e vem de Deus. Esta passagem faz lembrar uma observação de C.S. Lewis, autor que já falei aqui algumas vezes. Quando colocamos as coisas secundárias em primeiro lugar, acabamos por perder tanto as primeiras como as segundas. Quando colocamos Deus em primeiro lugar, tudo o resto se ordena, encontra o seu lugar adequado. Depois, no capítulo 4, Baruque dirige palavras de consolação a Jerusalém. O povo sofreu, chorou e conheceu o exílio. Mas Deus não abandonou os seus filhos. É uma mensagem que atravessa toda a Escritura. A última palavra nunca pertence ao sofrimento, ao pecado ou ao fracasso. A última palavra pertence sempre à fidelidade de Deus. Os provérbios recordam-nos algo muito simples hoje e muito concreto. A generosidade enriquece quem a pratica. No mundo marcado tantas vezes pela lógica da acumulação e da defesa dos próprios interesses, a sabedoria bíblica apresenta o paradoxo do Evangelho. Quem aprende a dar, recebe muito mais do que imagina. Talvez a palavra de hoje nos deixe esta pergunta: que voz estou a escutar mais atentamente? A voz do medo ou a voz da confiança? Porque ao longo de toda a Bíblia, Deus não promete uma vida sem dificuldades. Promete algo maior, a sua presença fiel no meio delas. Assim rezamos agora. Senhor, quando o medo nos visitar, fortalece a nossa confiança. Quando nos sentirmos pequenos diante dos desafios da vida, recorda-nos que nada é maior do que o teu amor e a tua fidelidade. Dá-nos a verdadeira sabedoria, aquela que nasce de um coração que te procura e confia em ti. Maria, Mãe da Esperança, acompanha-nos também no caminho da fé e ajuda-nos a permanecer firmes na confiança em Deus. Amém. Até amanhã, se Deus quiser. A minha alma glorifica o Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Porque pôs os olhos na humildade da sua serva, de hoje em diante me chamarão bem-aventurada todas as gerações. O Todo-Poderoso fez em mim maravilhas, santo é o seu nome. A sua misericórdia se estende de geração em geração sobre aqueles que o temem. Manifestou o poder do seu braço e dispersou os soberbos. Derrubou os poderosos de seus tronos e exaltou os humildes. Aos famintos encheu de bens e aos ricos despediu de mãos vazias. Acolheu a Israel, seu servo, lembrado da sua misericórdia, como tinha prometido a nossos pais, a Abraão e à sua descendência para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo,
como era no princípio, agora e sempre. Amém. Mais um dia deste Mais 365, onde chegamos do Oriente e do Ocidente, congregados pela palavra do Altíssimo. Um abraço em Cristo. Até amanhã.